Estamos em Aveiro, num dos seus tradicionais canais que nos conduzem até à ria. Em boa verdade, os canais fazem já parte dessa ria tão identitária. Mas Aveiro tem outros importantes símbolos. É o caso, por exemplo, dos tradicionais doces de ovos. São uma herança, uma doce herança da importante presença que aqui se registou durante séculos de conventos e mosteiros femininos. As religiosas produziam esses doces, em grande parte com base nas gemas. Sim, porque as claras, essas eram usadas para engomar os hábitos. Mas há outros elementos icónicos na cidade. E entre eles, não podia deixar de ser, temos os moliceiros. Esta embarcação tradicional da ria. Como o próprio nome indica, eles eram usados para recolher e transportar o sargaço. São embarcações de grandes dimensões, chegam a atingir os 15 metros de comprimento e são caracterizados por ter a proa e a ré muito altas, sempre também decoradas de um modo muito colorido e com motivos não raras vezes sarcásticos. Bom, e tem um fundo também muito chato. Isso tem a ver com as condições lagunares, isto é, embarcações propícias para navegar com pouca profundidade. Mas não foi para comer doces ovos ou para viajar nos moliceiros que viemos até aqui, mas sim para conhecer aquele que é um dos grandes monumentos da região. Em boa verdade, já no vizinho concelho de Ilhavo. Um farol. O farol da Barra, o mais alto da costa portuguesa. O Farol de Aveiro localiza-se no concelho de Ilhavo. Foi inaugurado em 1893. Tem 62 metros de altura e um alcance de 23 milhas náuticas, 42,5 quilómetros. A origem do Farol de Aveiro é indissociável de um importante acontecimento histórico que teve lugar quase 100 anos antes, no dia 3 de abril de 1808. É nesse dia que, após séculos, a Ria de Aveiro volta a ligar-se ao mar. Nesse dia, abria-se a Barra Nova. É uma fabulosa obra para a época de engenharia, da autoria de um importante engenheiro militar francês que há já bastantes anos se radicara em Portugal, Oudinot. E é ele que consegue fazer com que as águas represadas do Volga e de outros cursos de água que desaguavam numa laguna, numa lagoa, a Ria de Aveiro, agora voltassem a correr para o mar. É uma história verdadeiramente inacreditável. Durante a Idade Média, Aveiro tinha sido um povoado de um enorme dinamismo comercial e mercantil, marcado também pela produção do sal, pela construção naval. Mas há já muitos séculos que um fenómeno natural vinha ocorrendo. Ao largo, uma extensa concentração dunar vinha criando, paralelamente à costa, uma nova costa, a Costa Nova. E em 1575, essas dunas encerraram a ria.
que se iria transformar então numa lagoa. Estas águas agora represadas vão fazer desenvolver doenças, pestes, e toda a dinâmica mercantil e comercial de Aveiro se vai perder. Para termos uma ideia, em 1515, Aveiro tinha cerca de 14 mil habitantes, muitos deles estrangeiros, fruto dessa dinâmica comercial com portos distantes. Em meados do século XVIII, de 14 mil habitantes, Aveiro tinha, então, menos de 3.500. Bom, mas depois de muitos esforços, com efeito, em 1808, de novo, graças a esta Barra Nova, era possível agora toda esta dinâmica mercantil e de navegação. Mas não deixava de ser um mar perigoso, uma barra perigosa. E por isso era necessário um farol. Sim, a abertura desta barra artificial, da Barra Nova, vinha agora nos inícios do século XIX relançar a atividade mercantil e portuária de Aveiro e de outras povoações da Ria. Mas era uma navegação com efeito difícil, porque a Costa Nova era relativamente baixa, arenosa, não tinha qualquer sinalização, qualquer farol. Como apenas 4 anos depois recorda um relatório de 1812, o único motivo que sobressaía na paisagem para quem estava em alto mar e que servia de referência era a, apesar de tudo, longínqua em relação à costa, Serra do Caramulo. E por isso, de imediato, se começa a reclamar a necessidade de um farol, de uma marca que permitisse uma navegação em segurança para quem rumasse em direção a esta nova barra. É, nomeadamente, exigida um facho no alto de um poste com 10 metros. E dessa ideia de um simples facho sobre uma coluna de 10 metros, idealizada em 1841, evoluir-se-á para um efetivo farol imponente, pensado com mais de 60 metros, um alcance de 20 milhas. Mas vamos ter que esperar por 1879, por um projeto do engenheiro Paulo Benjamin Cabral, para definitivamente essa ideia se concretizar. Mesmo assim, teremos que esperar por 1885, pelo início das obras, que são dirigidas pelo engenheiro Maria de Melo e Matos. A obra vai se prolongar até 1893, ano em que o farol é inaugurado. Imponente nos seus 62 metros de altura. Quando foi concluído e entrou em elaboração, era, e até aos dias de hoje, o segundo maior farol da Península Ibérica, o maior da costa portuguesa. Na época, o 6º maior farol em alvenaria do mundo e, ainda hoje, faz parte do grupo dos 40 faróis mais altos do planeta. ...62 metros e 271 degraus depois, em boa parte vencidos graças a um também histórico elevador, chegamos ao topo do farol. E aqui vimos ao encontro do chefe do farol, Miguel do Rio. Chefe, o que é que são 24 horas neste farol? Quais as tarefas que aqui são desenvolvidas? Se nós começarmos com o nascer do sol, não é? Passado 10 minutos o farol desliga-se. Automaticamente? Automaticamente. O faroleiro dirige-se ao cimo do farol, não é? E vem verificar e vem pôr as cortinas para proteger o aparelho óptico de Fresnel, que é a nossa relíquia e é o segredo do farol, é este tipo de aparelho. Ou seja, não convém que durante o dia o sol esteja incidido sobre ele, é isso? Sim, temos que proteger a máquina.
E depois, no resto do dia, o que é que vai acontecer? Então, a tarefa não acaba aí, não é? Verifica-se a maquinaria, os motores de rotação do farol que teve um desgaste, a lâmpada se está em condições e registra-se no livro A do farol. Tudo o que se passa no farol é registado no livro A. Portanto, registramos o número de funcionamento de horas do farol. Como nós estamos aqui no cimo do farol, consegue-se verificar todos os assinalamentos aqui da Ria de Aveiro, que são 69 assinalamentos. 69? 69 E o que é assinalamentos. esses assinalamentos? São pequenos farolinhos? São farolinhos e boias nos canais navegáveis para o navegador ir a bom porto, ao porto comercial ou ao porto de recreio, aqui no Porto de Aveiro. E vocês têm que verificar se está tudo Verificamos diariamente. Essa verificação é feita diariamente. Quando liga o farol, temos que tirar as cortinas do farol. Presumo que também seja automaticamente, então. O ligar do farol. Assim, é automaticamente, ao pôr do sol, nós tiramos as cortinas para dar a luz do farol. Bom, isso é o que fazem diariamente em torno do farol, mas eu presumo que haja aqui também outro tipo de tarefas, porque está sempre tudo muito, muito limpo, sem pó. Portanto, também deve haver aqui algum trabalho de manutenção, eu digo, diária quase, sabe? Claro, assim, a tarefa, este aparelho é constituído por latão e com cristal puro e, claro, é necessário sempre uma manutenção. Portanto, limpeza de poeiras, não é? Que, de qualquer forma, isto faz sempre poeiras. E o metal é limpo com selarina, mas isso é uma tarefa semestral em que nós limpamos este aparelho para ter condições para a luz ir prolongar mais no mar. Mas a limpeza do pó é com que periodicidade? Não, isso é uma limpeza normal, não é? Mas é uma tarefa diária do faroleiro. Diária. Do faroleiro. Poucas dezenas de metros do farol encontramos a estação dos pilotos da Barra do Porto de Aveiro. É um serviço, um equipamento crucial para as condições de segurança na navegabilidade desta costa. Instrumentos complexos, mas para nos explicar o que é que aqui se faz, temos connosco o comandante Paulo Cónego. Comandante, muito obrigada. Viva, João. Então, o que é que aqui acontece? O que é que fazemos? Os pilotos da Barra são técnicos que, na lei, obrigam a que os navios que entram e que saem de Porto vão assessorar os comandantes na entrada da Barra. O conhecimento das correntes, a exposição oceânica, as condições adversas que isso provoca na condução dos navios, fazem com que haja um técnico conhecedor para que traga e consiga fazer recomendações ao comandante para uma navegação segura na entrada do Porto. O que significa que vai mesmo um piloto, sai aqui do Porto e vai a bordo, ainda ao largo. É verdade. Nós embarcamos numa lancha própria, adequada ao transfer do piloto para o navio, onde depois há uma equipa que se forma a bordo do navio, que é o comandante e o piloto da Barra, onde em equipa os dois, com a tripulação do navio, trazemos o navio para dentro do Porto. Para dentro, nas melhores condições, para que tudo corra sem problemas. Mas, entretanto, vocês, através de todo este equipamento, já se aperceberam da aproximação das embarcações. Obviamente. Hoje a tecnologia está bastante avançada, não é? Nós hoje já conseguimos perceber se um navio, esteja ele onde estiver, quando é que o navio chega, em qualquer altura.
conseguimos fazer Vocês conseguem ver isso através destes da carta eletrónica, sim, onde, através da identificação automática dos navios, conseguimos exatamente saber a posição, a velocidade e o rumo que eles trazem, de maneira que é sempre... Eles vêm mesmo identificados os seus nomes, não é? Exatamente. Portanto, isto já não é novidade como antigamente, em que chega um navio aqui à aproximação de Porto Aveiro, olha, chegou, era preciso estar ali com os binóculos. Não. Hoje, já no dia anterior, estamos nós a ver, a monitorizar a aproximação dos navios e sabemos exatamente a que horas é que chegam e não chegam. E que costa é esta? É uma costa... É uma costa atlântica, exposta à ondulação muito forte. Isto é um porto também nada abrigado, não é, da exposição oceânica, de maneira o que causa grandes dificuldades no governo dos navios, não é? Os navios não andam a direito, não é como os carros, os navios é quase como uma cobra. E os pilotos e os comandantes e a equipa a bordo temos que trazer e acertar com a entrada do Porto dos Molhos para que eles possam ter as suas operações comerciais, descarregar os seus produtos. E são muitas as embarcações que vêm para o Porto ou que passam ao largo e que vocês estão aqui a monitorizar? Pois, a costa atlântica é uma costa de passagem, é uma costa muito, muito movimentada. Qual é o papel que hoje o farol tem? Porque, de algum modo, vocês vieram substituir muitas das funções que antigamente os faróis tinham. Mas ele continua a ser importante? Os faróis continuam a ser, obviamente, mesmo no desempenho da minha profissão, as aproximações dos navios são referências que se usam, marcas que se usam, onde nós tiramos referências na aproximação para saber se estamos realmente a aproximar-nos do ponto desejado corretamente, com a complementaridade dos equipamentos todos eletrónicos. Porque segurança é isso, é utilizarmos tudo o que tiver ao nosso alcance para avaliarmos a nossa posição e sabermos onde é que estamos. Presumo que isso não acontece, ou raramente terá acontecido, mas se houver aqui algum colapso daqui o farol... É importantíssimo. Na falha de equipamentos, obviamente, especialmente de quem se aproxima. Vamos a supor que os GPS, todo o equipamento eletrónico, por exemplo, algum possa falhar, é sempre uma referência de aproximação. Tem um alcance não tanto de 23 milhas. Claro, não tanto daqui do equipamento, mas pode falhar das embarcações, não é? Pode falhar, exatamente. E isso é de uma referência extremamente importante, sim. Chefe, o farol com estas suas listas alternadas, vermelhas e brancas, é, enfim, bem conhecido. Mas, como todos os faróis, ele tem também uma sinalética muito própria, que vocês chamam a característica. O que é isso e qual é a sua utilidade? A característica de luz, portanto é à noite, é a identidade do próprio farol. O navegador, ao passar aqui ao largo, vê a característica do farol, que são 4 flashes em 13 segundos. Neste caso, e sabe que está na zona de Aveiro. Portanto, em 13 segundos recebe 4 flashes. Como os faróis são visíveis uns aos outros, o navegador, ao passar ao largo, pode apanhar 2 faróis. Apanha 2 faróis, com a ajuda de uns binóculos graduados e com a carta náutica, faz a sua triangulação e sabe a sua posição entre abscissas e ordenadas. Ou então, observando essa característica, esses flashes que são diferentes um do outro. Um do outro. Pronto, sabe que está na zona de Aveiro, e neste caso pode ser na zona do Mondego. Muito bem.
Bom, estamos aqui em pleno verão, isto está cheio de banhistas, de turistas e há muita gente que visita o Farol. Muita gente não sabe, mas os faróis abrem sempre as suas portas às quartas-feiras, não é? Às quartas-feiras, todas as quartas-feiras durante o ano, abrem à tarde, das 14 às 17, em que qualquer pessoa pode visitar gratuitamente as nossas instalações e ver o aspecto turístico e grandioso que é os nossos faróis, não é? E tem muitas visitas aqui o Farol de Aveiro? Sim, olha, antes da pandemia, o Farol de Aveiro é o mais visitado do país e registramos valores de 15 mil visitantes por ano. Entretanto, lá dentro, o visitante, entre outras coisas, pode ver ali um espaço, algo musealizado, com os mecanismos antigos. São exatamente o quê? Sim, está a falar diretamente da ronca do farol, é o conhecido pela ronca, que é o sinal sonoro. Atualmente já está inópero, não é? Mas de qualquer forma temos no espaço museológico para as pessoas, os visitantes, verem essa ronca do farol. Para os mais novos, consistia num sinal sonoro, não era? Tinha um sinal sonoro. Quando havia nevoeiro, não se via a luz do farol, não é? E então havia o sinal sonoro para a navegação saber ao ponto onde estava. Daí a ronca. A ronca. Assinalava um perigo. Era preciso o navegador ter cautela à aproximação de costa. Mas o farol tem aqui depois uma série de outras construções à volta. Para que é que serviam ou para que é que servem? Os outros espaços que a Autoridade Marítima e a direção, e conjuntamente com a Direção de Faróis e os faroleiros, tentam manter fiel à história, tanto nas estruturas como nos equipamentos. Esses edifícios são as oficinas do farol, os depósitos e as residências dos faroleiros. Ou seja, os faroleiros e as suas famílias. E as suas famílias, pronto. Que há um elo de ligação, uma entidade íntima entre o faroleiro e o farol, porque nós vivemos com as nossas próprias famílias no próprio espaço. Ao longo destes cerca de 130 anos, foram muitos os faroleiros que passaram pelo Farol de Aveiro com as suas famílias, com os seus filhos. Em plena Segunda Guerra Mundial, em 1943, João Rosa, com 8 anos, vem para aqui viver. Sr. João, como era este local nesse tempo? Este local, em princípio, depende dos gostos de cada um, mas este local, a partir do farol, era um deserto. Isto não existia casa nenhuma. Mais tarde começaram aqui a surgir umas casetas. Pá. Casas de pessoas que vinham cá passar fins de semana, férias? Sim, de gente modesta, porque entretanto este sol e esta maresia que entrava aqui ajudava muito as pessoas com deficiências de coluna e outros problemas de ordem física. E, entretanto, é uma espécie de fisioterapia, não é? Que resultava exatamente em que as pessoas, determinadas pessoas, estavam em macas a apanhar sol, para que, enfim, rejuvenescessem o mais depressa possível. E o Sr. João, a observar isso ali a partir do farol, ficou aqui até quase casar, não foi? Sim, quase, mas saí daqui com 20 anos de permanência, mais ou menos, mais mês, menos mês, e depois, enfim, casei-me e continuei a viver na Barra. Até aqui, claro. Mas diga uma coisa, mas nesses anos 40, quando vem para cá, porque o pai era o chefe faroleiro,
como é que era para ir para a escola? Onde é que ficava? Ora bem, o problema era esse. Não é como agora. O problema era ir a pé, uns quilómetrozinhos Onde é que ficava a escola? para a Gafanha. Em Gafanha, Era capaz de ficar aí uns 10 quilómetros, todos os dias a pé para a escola. todos os dias, ir e vir. E, portanto, ao longo desses anos foi, obviamente, assistindo ao trabalho no Farol, mas também a outros acontecimentos, nomeadamente a um naufrágio, não é? De um Sim, bacalhoeiro. deu-se entretanto um naufrágio aqui, em frente às traseiras do Farol. Esse barco, com o tempo, foi-se desmantelou-se todo praticamente, ficou todo destruído, não é? E sei que o pai A partir São João daí- aproveitou um pedaço de A madeira, partir não é? daí houve a hipótese de se arranjar madeira. Um bocado de madeira deu a hipótese de fazer aquele bengaleiro, de qual o meu pai tinha um certo gosto por isso e fez. E não só isso, como, por exemplo, ornamentou, digamos, a parte do hall interno com vasos e outros utensílios que adquiriu através da fábrica Aleluia. Aliás, Está a ver? voltando ao bengaleiro, que é madeira de Sucupira. sucupira, não é? Sucupira. E também colocou lá azulejos dessa famosa Sim, fábrica a de fábrica Aveiro. da Aleluia. E é hoje continua, tantas décadas depois, a Aquilo é receber as uma- pessoas. É, Pronto. exatamente. E aqui estamos, junto daquele que é o coração, o cérebro do Farol, isto é, o seu sistema, o seu equipamento óptico e de iluminação, constituído por latão e por cristal puro. Em 1893, quando o Farol entrou em funcionamento, o sistema de iluminação era assegurado por um equipamento que permitia a incandescência de vapor de petróleo, uma verdadeira peça de arqueologia industrial que ainda hoje aqui podemos contemplar numa visita ao Farol. Contudo, a partir de 1936, o sistema passou a ser de iluminação elétrica, assegurada por uma lâmpada trifásica alimentada por geradores do próprio Farol, algo que se irá manter até 1950, quando o Farol foi ligado à rede pública. Mas a redundância é fundamental, isto é, se a rede pública de abastecimento elétrico falhasse, os geradores do Farol podem continuar a assegurar o funcionamento crucial para a segurança da navegabilidade nesta costa. Debruçado sobre o Atlântico, mas também sobre a extensa ria, o Farol de Aveiro permite-nos também uma perspectiva privilegiada sobre essa obra marcante, notável, do início do século XIX. A Barra Nova. E também por isso, há muito que ele se tornou num monumento, que é uma referência absoluta, não só na paisagem, mas também na identidade desta comunidade, suscitando admiração em todo o país e até fora dele. Sim,
porque os faróis têm também uma enorme carga afetiva e de identidade. O farol de Aveiro, como a generalidade dos faróis, são um património de afetos. Faltam 160. No próximo episódio vamos até à Figueira da Foz para conhecer o farol do Cabo de Mondego, que, aqui, funciona desde 1922. Trata-se de um equipamento que veio substituir um outro, bem mais antigo, construído em 1858, a apenas 1 km de distância e considerado, no século XIX, como um dos melhores da costa portuguesa. Mas, então, por que a sua substituição? É o que lhe iremos desvendar no próximo Conversas com a História nos Faróis.